Bom dia, galera do Primeiro C, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com mais um episódio do canal Matematizando. Eu sou a Annelise aqui e trouxe alguns especialistas pra falar pra vocês sobre um assunto. Aqui tá o Cauê, a Evelyn e a Ana Rafaela. Tá? Agora eles vão se apresentar um pouquinho pra falar pra vocês o que eles vão falar, sobre o que eles são e tudo. Bom dia Primeiro C. Meu nome é Cauê, eu sou pesquisador e historiador de matemática. Bom dia, eu sou a Evelyn, eu sou pesquisadora e especialista nos números indo-arábicos. E a Evelyn tá há muito tempo nessa área, né, Evelyn? Sim. Você tá aí já tá aí há um tempinho já, ainda não sabe bem sobre o Rômulo assunto. também. Ele estudou com o Rômulo. Acho que vocês todos A estudaram com o Rômulo. gente tudo estudou com Um beijo. Saudades do meu ensino médio com você. Verdade. E eu sou a Ana Rafaela, gente, eu sou pesquisadora especializada na história dos números. Isso, agora a gente vai falar um pouquinho agora sobre o surgimento, sobre como surgiu, né? Como que surgiu os números, Ana Rafaela? Então, o que acontece? Os números, eles surgem da necessidade do ser humano de realizar contagens, né? Então, por exemplo, lá na antiguidade, quando os homens ainda tinham seus bichinhos, seus carneirinhos, As ovelhinhas. suas ovelhinhas, eles precisavam de uma forma de administrar tudo bem, direitinho o que eles tinham. E aí surgiram as primeiras representações numéricas, que ainda não eram símbolos, eram traços em pedras, nós em cordas. Então eram, assim, representações bem simples, mas que no momento funcionavam para eles do jeito que precisava funcionar. Entendi. E na atualidade hoje, depois dessa descoberta, hoje na atualidade com computadores, essas coisas, como que os números são usados? Cara, na atualidade, os números podem ser encontrados em todos os lugares. Tipo assim, por mais que a gente olhe qualquer coisa assim e fala, caraca... Sempre vai ter, né? Como é que pode? Exatamente. É uma coisa imperceptível, Você fica né? Já pensando ficou nisso uma aí. coisa assim, Sim, a porque- gente vê, a gente nem liga mais. Você viaja Porque nisso. assim, por mais que às vezes eles não estejam, tipo assim, à mostra, sabe? Eles ainda estão por trás daquilo, sabe? Na confecção, na colocação, em tudo. Eles vão estar sempre por ali. A produção tá falando um pouquinho ali atrás, né? Mas Acontece. Às vezes vaza um pouco de áudio, galera, mas é normal. A gente tá no estúdio aqui improvisado, então... Faz parte. Mas a gente... É diferente pensar, né? Que os números estão em tudo hoje em dia. E a gente não percebe, porque já virou uma coisa natural. Entendeu? E se a gente for parar pra pensar, é a maior tecnologia que a gente tem. E a gente tem desde muito tempo. Imagina a gente como se Muitos fosse anos. sem os Por números. exemplo, até mesmo os números naturais. 30 mil anos atrás, imagina. E é número que... você não consegue pensar em outro que não seja de 0 a 9 como que Eles são eles, tudo, entendeu? Tudo, literalmente. Então foram o primeiro conjunto, né, a ser desenvolvido com símbolos e tal. São mesmo, mas eles de começo eles não tinham o número 0 porque não tinha necessidade de representar O nada, nada, né? né? Aham. Mas hoje em dia os números, o conjunto de números naturais, eles são só os números que não possuem números negativos, fracionários ou decimais, assim. Então, você pode parar pra pensar, 30 mil anos atrás, cara, Véi, é muito tempo. pra criar uma muito tempo. tecnologia dessa, entendeu? Porque é uma tecnologia. Bem avançada. Parece que não é, mas é uma tecnologia bem avançada. Imagina, a gente não teria nada, entre aspas, hoje em dia, se não fosse sem os números. Mas, e os números inteiros? Cara, os números inteiros foram na época do Renascimento, assim, né? Época ali do século XIV pro XVI, eles são totalmente, tipo, o oposto dos números naturais, né? Que são os números negativos, né? Foram a partir da necessidade de representar algo negativo, Uma parte né? negativa, né? Abaixo ali de 0, então eles são o oposto, tipo assim. E como você pode ver que vai estar sempre em tudo a matemática, os números negativos assim aparecem muito na conta bancária, né? A minha eu acho que tá um pouquinho negativa. Faz parte. E os números irracionais? Que a gente não vê muito, mas... Olha, os números irracionais, primeiro de tudo, você tem que conhecer os números racionais, né? O que são os números racionais? Você pergunta assim, o que são? São qualquer coisa que pode ser representado por uma fração, né? Fração é duas grandezas se dividindo e tal.
Então, tipo assim, todo número aí pode ser dividido, então todo número, supostamente, eles pensavam que poderia ser representado pelos números racionais, né? Se você Entendi. parar pra pensar, você pode dividir por qualquer um. E, então, como que surgiram os irracionais, você me pergunta? Voltando, teve um errinho de gravação. Tem errinho, mas eu tá? vou voltar de onde eu tava falando. Isso, tá eu falando tava dos números- nos números irracionais, Aham, né? isso. Então, nossa, eu nem lembro em que parte que eu tava. Sabe, eu mas... acho que tava na parte da hipotenusa. Eles foram tentar descobrir a medida da hipotenusa e deu um Aham. número que os números racionais não conseguiam representar. Então, os números irracionais foram mais a necessidade. Igual- Na real, eu acho que todos os números foram a necessidade, né? Então, tipo assim, eles foram total a necessidade, então eles podem ser representados por forma de fração também, assim como os números racionais, mas às vezes pode aparecer uma raiz quadrada ali, que, né, pra conseguir representar de alguma forma. E é deles que surgem os famosos números quebrados, né, Cauê? Com certeza. Foi E a era partir deles. isso que me pegava na época da escola. Tá doido pra eu fazer um negócio desse. Só o Rômulo mesmo pra me ajudar. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os números indo-arábicos. Isso eu tenho muita dúvida, tá? Nossa senhora, porque são números que diferentes, né? Como que eles surgiram, como que foi? Os números indo-arábicos basicamente são os números utilizados atualmente e que foram criados pelos índios e espalhados pelo mundo pelos árabes, assim. Aham. E os índios, para tentar de uma forma que eles entendessem melhor, eles desenvolveram um número para cada símbolo. Então, todos os números, eles tinham... Os algarismos ocupavam diferentes posições dos valores dos números. Uhum. E, a partir daí, eles passaram a ser a maneira que a gente escreve atualmente as quantidades de tudo, seja idade, sei lá, de nota. Passou de por tudo. muita alteração Toda também, representação, né? Aham. E é muito legal que aconteceu tipo uma junção de culturas, né? Porque foram os Exatamente. hindus que criaram, mas aí eles foram espalhados E passaram pelos pelos árabes, egípcios né? e tudo. E foi, Foi tipo uma mistura de foi tudo. tipo uma evolução, assim, né? De fato, né? Do formato dos números, assim. É uma parada maneira. É maneiro quando você começa a estudar matemática assim mesmo. Você começa a estudar, você não para. Parece Parada ser uma maneira. coisa bem interessante, né? Sim. Tudo isso graças ao nosso professor Romulo. Sim, Romulo eu acho- que me fez gostar de Esse matemática. Romulo, ele é bem famoso, né? Que ele Ele deu é, aula ele pra é famoso. gente aqui, pra quem você não sabe, a gente estudou na primeira série. Na verdade, aqui, a gente estudou muito tempo juntos. E um pouquinho desse tempo foi com o Rômulo. Sim. É, Ele foi faz bastante parte do tempo. ensino Gente, médio das histórias Foi boas, mesmo. né? Falei com o Romulo esses dias também, inclusive, que eu ia vir no seu podcast. Ele Gostou? Gostou da A ideia. gente vai Falou que tava marcar doido pra churrascada ver. dos Ele vai estar vendo aí. Então tá bom, gente. A gente acaba por aqui o podcast de hoje. Já fiquem ligados que vai ter próximos, viu? Então, beijos. Na próximas vezes a gente vai trazer mais histórias, mais coisas pra você, tá? Beijo, beijo. Valeu. Nem acredito! Nem acredito.